Do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Compromisso afetivo, capítulo 6, de 26. Compromisso afetivo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação à vossa. Do item 7, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre um mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos os outros qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras, disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espeziamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos, com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, as bases de afinidade e confiança estabelecem-se entre ambas, um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. É dada a ruptura
no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção. De alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que, muitas vezes, raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Sabemos que a justiça humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados, que estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, mais um capítulo de grande conteúdo para a nossa reflexão. Emmanuel se vale de uma passagem evangélica, ou desculpe, de uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é colocado aqui que o dever do homem está dentro do seu livre-arbítrio. A sua consciência é que ele deve guardar, está aí a probidade sua interior, que o sustenta para o caminho que ele deve seguir. E o adverte quanto aos sofismas da paixão, porque se não forem observados as questões da paixão desenfreadas, com certeza vai haver problemas futuros para ambos. E é perguntado, mas como observar esse limite onde estão aquelas questões para que não possa sofrer com os sofismas da paixão? Onde começa, onde termina? E, dando continuidade, o Evangelho nos explica que o dever principia sempre para cada um de vós do ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, quando você percebe que você está ameaçando o direito do outro, ou o outro está ameaçando o seu direito, é um momento de ruptura, porque
ninguém deve ameaçar o direito de nenhuma das partes. Então, é um sentimento que deve ser observado para que nós possamos caminhar com ele. E Emmanuel diz que a guerra flagela a humanidade, né? Semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição descontrolada, quer dizer, ele faz um comparativo das guerras com o que ocorre normalmente na nossa sociedade. As questões do amor, podemos assim dizer, que está ligado ao sexo, provocam muitas vítimas. E quem estuda simplesmente esse fato, acredita que cada vez mais os problemas de desequilíbrios estão aumentando. Mas ele diz que não, que sempre fez parte da nossa sociedade, em todos os tempos, da sociedade humana. E coloca nesta outra parte que as leis do universo vão nos esperar ainda por milênios afora. Isto é, nós vamos ainda ter necessidade de muito tempo para que nós possamos entender e proceder de acordo com as leis divinas, né? E ele se vale aqui da máxima de Jesus, que diz que nós temos que nos amar aos outros, que nós temos que amar aos outros assim como nós nos amamos. E que o mutilado psíquico que nós não sejamos mutilados e nem que nós possamos mutilar o nosso próximo. Essa é a grande importância de nós nos amarmos, porque havendo a falta do amor, nós mutilamos o outro ou nos deixamos ser mutilados psiquicamente. E continua dizendo que, em matéria de afetividade, no decorrer de todos esses séculos, nós somos narcisistas, não é? E nós procuramos o prazer estéril, espesiamos os sentimentos alheios, né? E prendemos essas pessoas quando ainda nos convém, com promessas e tal, e quando não nos interessam mais, nós descartamos essas criaturas como se fossem meros objetos. Então, o que acontece hoje em relação a isso? Isso já aconteceu muito mais em épocas passadas. E nessa parte, diz que quando uma pessoa convide a outra para uma comunhão sexual, ou aceita um apelo nesse sentido, estabelece entre ambos um circuito de forças, pela qual alimenta psiquicamente essas energias que estão ali entrelaçadas. Então, é preciso que haja essa compreensão, porque esse circuito de forças não é quebrado facilmente. E quando um parceiro forja o compromisso, não é? Então ele tem ali um compromisso. Aí acontece qualquer coisa, seja um filho que nasce, seja um probleminha menor até, que há ruptura. Então, a sustentação do equilíbrio foi cortada. Então, essa pessoa causadora, ou que seja o caso das duas, com certeza elas vão ter que readequar essas energias no futuro. Então, continuo dizendo que essas cargas magnéticas faz com que haja uma permuta entre ambos, não é? E se a outra parte não dispõe de conhecimentos de autodefensiva, ela entra em pânico, não é? É o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Quantas vezes nós já pudemos observar que pessoas se suicidaram por essa razão? Porque foi preterida, né? Foi abandonada por outra
então ela entra no desespero. Ou então passa uma vida amargurada, sem se dar uma nova chance para a procura de uma outra pessoa. Então, é exatamente isso. Esses resultados da imprudência, eles vão repercutir no agressor, que vai ter as consequências desencadeadas por ele próprio, não é? Porque é a lei de causa e efeito que vai agir nesta questão. Uma vez que ele tenha sido o agressor, ele vai ter a contraproposta, que é o efeito daquilo que ele produziu. Interessante nessa parte porque ele diz que a justiça humana ela pune os atos de pilhagem, isto é, aqueles que roubam, não é? No entanto, ainda os legisladores não perceberam de que a justiça divina também alcança os contraventores do amor, isto é, aqueles que roubam alguma coisa da outra criatura. Mas é interessante que, como esse livro foi escrito em 1970, nós estamos em 2012, nós já temos aí diversas determinações judiciais onde as pessoas são contempladas pela justiça humana pelo abandono do outro, seja o abandono no altar, seja o abandono por outros motivos. Então nós já podemos ver que existe muitas sanções, em muitos casos, que envolve esse relacionamento efetivo de duas criaturas. E ele continua que nós podemos ter a clara certeza de que esses compromissos de ordem sentimental, nós não escaparemos dele. Não é? Se nós escaparmos dele aqui pela lei dos homens, que ainda não está completamente alicerçada para esse fim, mas com certeza da lei de Deus, que é o princípio de causa e efeito, porque esse é uma lei de Deus, não há como mudar, não é? Não há como derrogar essa lei, porque aquilo que nós causamos, com certeza nós teremos o efeito daquilo, seja de bom, seja de mal. Então, reencarnados sempre estaremos, ele diz aqui, e que nós temos que aprender que nós nunca lesaremos o outro sem deixar de lesar a nós mesmos. Isto é, sempre quando nós lesamos o outro, estamos automaticamente nos lesando. É claro que pode ser naquele momento, somente um está sendo lesado, mas no futuro nós teremos que colher o amargo, a amarga atitude que nós cometemos para com o outro. É uma lição extraordinária que acontece todos os dias na nossa sociedade, e eu convido você para que você chame o seu companheiro, sua companheira, para que juntos possam estudar não só este capítulo, mas como todo o livro, que é um grandioso ensinamento para que as criaturas possam se entender e saber perfeitamente dos seus direitos e deveres. Um grande abraço e até mais ver.